Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens nesse primeiro domingo do ano e o título da série é Vire a Página. O próximo capítulo de sua vida pode ser surpreendente. Eu acredito que todos nós temos expectativa de que muitas coisas mudem, mas é necessário que a gente faça uma reflexão identificando aquilo que nós temos que esperar da parte de Deus, que Ele mude de uma forma maravilhosa, miraculosa, mas também identificar aquilo que nós precisamos mudar no nosso dia a dia para que a gente caminhe em direção a uma vida diferente, a uma vida nova. O título da primeira mensagem é: Sua espiritualidade é saudável? Uma pergunta para que a gente faça uma reflexão, e o texto é de 1 Samuel, capítulo 15, versos 20 a 24. Eu vou ler para você. Diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Bom, irmãos, esse é um texto conhecido. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele teve uma dificuldade em obedecer ao Senhor, ainda que a aparência dele, ainda que aquilo que ele representava fosse o esperado para um rei. E essa é a introdução, esse é o primeiro momento da nossa reflexão, porque para nós identificarmos se a nossa vida espiritual é saudável ou não, nós precisamos observar, nós precisamos olhar no lugar certo. Isso quer dizer que nós precisamos ir um pouco além da aparência. É muito fácil a gente ficar impressionado com a aparência. O povo brasileiro, especialmente, tem um apreço por celebridades, pela aparência, pelo sucesso, pela posição que ocupa. E muitas vezes isso nos engana, já nos enganou como povo no passado, e se nós não tomarmos cuidado, como igreja, nós também seremos enganados. E mais do que isso, nós mesmos nos colocaremos numa posição de engano com a nossa própria vida. Saul era alto, belo, tinha presença, aparência, se mostrava corajoso, vinha de uma tribo especial, e ele então é ungido por Samuel, que era profeta, para ser o primeiro rei de Israel. Ele começa bem, obedecendo a Deus, fazendo as coisas que o Senhor determinava, mas ele tem uma curva na sua vida aonde ele passa a fazer a sua vontade. Nesse caso, do texto que nós lemos, Deus havia dito que ele iria lutar contra o exército dos amalequitas e iria vencê-los, mas ele deveria obedecer a Deus, destruindo totalmente todos os despojos, tudo aquilo que eles tinham, e também o exército. Aqui hoje eu não vou entrar na questão do porquê que Deus mandou que ele fizesse isso. O ponto para a gente entender é que ele não matou os animais, não matou o rei, e levou para Israel esses animais. E o texto é um tanto irônico quando diz que o profeta Samuel ouviu o barulho dos animais e se aproximou do rei e disse: O que está acontecendo?
Ele falou, então, esses animais aqui são os melhores que tinham lá, e o povo quis trazê-los para sacrificar a Deus. O profeta Samuel faz então uma colocação dura, ele diz, você acha que Deus se agrada mais de gordura de animais do que de obediência? E nós vemos no texto imediatamente a postura de Saul sendo mudada. Ele passa então a colocar a culpa no povo. Na verdade foram eles que quiseram. A princípio era por causa do zelo do Senhor. E de repente passa a ser culpa do povo. Esse é um exemplo clássico de alguém que tem uma aparência de espiritualidade saudável, vigorante, fortalecida, mas que na verdade é alguém que não tem profundidade, que não tem raízes. E a nossa reflexão dessa mensagem é que se nós queremos virar a página da nossa vida, se nós queremos ter um momento de crescimento, ainda que haja dificuldades, mas nós sabemos que Deus pode nos abençoar, deseja nos abençoar. Se nós queremos então estar comprometidos com Deus, fortalecidos em Deus, nós precisamos ter honestidade em diagnosticar como anda a nossa vida. Se a nossa vida espiritual não anda nos moldes que Deus determinou, nós temos uma espiritualidade doentia, nós temos uma espiritualidade que não está promovendo a glória de Deus e o nosso amadurecimento espiritual. Então nós vamos fazer aqui um movimento agora de reflexão, olhando para nós mesmos, vendo alguns sinais, alguns sintomas que podem indicar que a nossa espiritualidade está doente e buscar também algumas estratégias para que a gente faça uma intervenção, faça uma mudança de curso para que a nossa vida espiritual daqui para frente cresça. Então, para que a gente faça esse diagnóstico, em primeiro lugar, nós podemos usar a analogia do iceberg, aquelas grandes placas de gelo que muitas vezes ficam boiando nos polos, né? E a figura do iceberg ela traz um significado de que uma parte ela é aparente, talvez ali 10% dela é aparente, enquanto que grande parte dela está mergulhada no oceano, você não vê. Então pode até ser que você ache que não é tanta coisa assim, mas a verdade é que tem muita coisa por baixo. A nossa vida espiritual pode ser comparada com o iceberg. Os 10% é aquilo que nós mostramos, é a forma como nós nos apresentamos às pessoas. Eu diria que é a parte mais fácil, porque normalmente nós não temos comportamentos agressivos, egoístas, com falta de simpatia, principalmente dentro da igreja, principalmente diante das pessoas que são da igreja. Já aconteceu muitas vezes de eu ir em algum lugar e, por exemplo, um supermercado, e a pessoa está ali comprando alguma coisa e quando ela me vê, ela, pastor, e fica constrangida porque acha que eu vou olhar na cesta ou no carrinho e vou julgá-la por aquilo que ela está comprando ou deixando de comprar. Então, às vezes, a gente não tem muita dificuldade em parecer um crente, em demonstrar para as pessoas que nós somos crentes, mas na nossa interioridade isso é um problema. Como eu já disse, Saul era um modelo do que seria um líder esperado. Ele tinha a aparência, ele tinha a unção, ele começou realizando grandes feitos, ele era um pedido do povo a Deus, né? Eles pediram que ele desse um rei. Podemos ver que ele teve um começo humilde, fazendo aquilo que Deus havia mandado, mas no decorrer do tempo nós vamos ver Saul como um homem que não tinha uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual consolidada para que ele seguisse no desafio que ele tinha, que era ser rei, que era ser líder, né? Essa vida espiritual de Saul era uma vida espiritual que estava desordenada, desorganizada. Ainda
que ele tivesse aparência boa, ainda que ele mostrasse alguma coisa para as pessoas, mas faltava a ele consistência. E o primeiro passo, então, para que a gente faça o diagnóstico é olhar com honestidade para aquilo que está por baixo da água, usando a figura do iceberg. Olhando para Saul, a gente via um homem que estava servindo a Deus, fazendo sacrifícios, inclusive desejando fazer mais sacrifícios, né? Poupando os melhores animais para que um sacrifício, uma festa fosse feita a Deus. Mas a grande questão é que Deus não tinha pedido isso. E eu penso que nós sempre tropeçamos nesse lugar. Nós sempre tropeçamos fazendo aquilo que Deus não mandou que a gente faça, ou desejando coisas que Deus não nos deu. Uma característica da pessoa espiritualmente fragilizada é que ela não consegue fazer um autoexame, ela não consegue olhar para si mesma e reconhecer os seus erros. E se você se lembrar, a primeira característica, o primeiro passo para que haja conversão na nossa vida é o arrependimento. O arrependimento é olhar para nós, reconhecer nossos defeitos, nossos pecados, nossas potencialidades, equilibrar a balança entre aquilo que nós até gostaríamos de fazer, mas não é o nosso papel, e aquilo que Deus realmente deu para que a gente faça, nem a mais nem a menos. Como a pessoa não tem essa autocrítica, como a pessoa não tem condições de olhar para si com honestidade e reconhecer alguns fatos e abrir mão de outros, ela coloca a culpa em outras pessoas. Então ela vai dizer que o comportamento dela é desse jeito, é assim, é assado, porque a família dela ensinou assim, porque a igreja ensinou assim, porque a sociedade é assim, porque faltou dinheiro na vida dela, porque teve muito dinheiro. Enfim, ela não vai assumir a responsabilidade, ela vai colocar a culpa nos outros. Mais ou menos o que Saul fez, não fui eu. Na verdade, no começo era eu, mas agora não sou eu, agora é o povo. E eu quis ajudar, na verdade, eu quis fazer o que ia agradar o povo. Mas ele se esquiva da responsabilidade que ele tinha como líder, inclusive de dar testemunho a esse povo, dizendo, olha, Deus não quer isso de nós, nós não vamos fazer. Mas me parece também que Saul vai dando espaço ali para algo que existe no coração humano, que é mostrar, né, as suas conquistas, mostrar o quanto é bom, até mesmo mostrando, de repente, misericórdia a algumas coisas. Uma outra característica de alguém que tem uma espiritualidade doente é a necessidade de aprovação. Então, se eu fiz, como Saul fez, né? Se eu fizer esse sacrifício, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou espiritual, que eu estou obedecendo a Deus. E a pessoa, então, começa a fazer as coisas não mais porque Deus determinou, mas porque o apreço, o carinho, a atenção dos outros, o mostrar os resultados, o ser bem-sucedido aos olhos dos outros acaba sendo mais forte do que obedecer a Deus. Essa mistura de posições e de sentimentos vai levar inevitavelmente àquilo que mostra a nossa parte mais sombria. Então alguém que procura ser adulado, que procura mostrar com o desempenho que é querido por Deus, quando surge outra pessoa que se disponibiliza a fazer as coisas de Deus, normalmente essa pessoa vai sentir inveja, ela vai querer minar o trabalho do outro, porque ela quer que os holofotes sejam voltados para ela, não para os outros. Isso aconteceu na prática com Saul, na pessoa de Davi. Pelo menos 6 vezes o texto mostra que ele fez uma tentativa de matar Davi, perseguiu Davi, e ele acreditava firmemente que ele estava fazendo a vontade de Deus enquanto perseguia Davi. Mas na verdade ele fazia a vontade dele e não a de Deus. Então é importante que a gente faça uma avaliação da nossa vida e perceba se nós estamos vivendo os valores do reino ou se nós estamos distorcendo valores do reino de Deus para a nossa vontade, distorcendo o que a palavra de Deus diz para que se enquadre naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu gosto de fazer, no pecado que eu tenho, então eu preciso dar uma desculpa
racionalizar para que as pessoas não me acusem. Então a primeira coisa, irmãos, se nós queremos virar a página da nossa vida e ter uma vida melhor, é fazer uma autoanálise, é fazer uma avaliação se nós estamos vivendo apenas com 10% da nossa vida, só aquilo que é a aparência, ou se nós estamos sendo de fato consistentes, que é o mais importante. Em segundo lugar, uma estratégia para que a gente avalie essa nossa condição é uma disciplina espiritual que a igreja vem fazendo durante todos os anos, chamado solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão tem uma característica ruim, indica que a gente não se sente amparado, cuidado por ninguém. A solitude não. Solitude é uma tentativa, é um exercício de permanecer sozinho com Deus, para que nesse encontro do nosso coração com Deus, nós venhamos a orar, meditar, crescer espiritualmente, avaliar de fato quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Quando Jesus diz que a gente deve entrar no nosso quarto e fechar a porta, ele está falando sobre solitude. Ele não está falando necessariamente que Deus só ouve a nossa oração quando a gente entra num quarto e fecha a porta. Então, o exercício da solitude, que é esse movimento que a gente faz de encontrar com Deus em oração, derramar o nosso coração diante dele, buscar a face de Deus para que ele nos mostre como um espelho aonde nós precisamos mudar ou não, é um exercício muito eficaz para identificar se nós estamos vivendo só superficialmente ou com profundidade, se nós estamos saudáveis ou doentes. Veja, nós não temos nenhum cântico, por exemplo, nenhum salmo de Saul, né? Mas nós temos muitos cânticos, muitos salmos de Davi. É claro que eu não estou dizendo que Davi era mais especial porque ele escrevia músicas, talvez você nunca vai escrever uma música. Mas o que eu quero destacar é que Davi ele tinha um conhecimento dos seus sentimentos, das suas intenções, ao ponto de externalizar isso em músicas que falam até hoje ao nosso coração. Muitas vezes, lendo os salmos, nós temos a sensação de que aquilo foi escrito para nós, porque toca no nosso coração. E Davi ele é muito honesto com relação a ele mesmo, quando ele diz que ele é pecador, quando ele diz que ele faz o mal contra Deus, quando ele reconhece que a sua alma está abatida. Ele também é honesto com relação à expectativa que ele tem de Deus. Ele louva a Deus dizendo que Deus é o refúgio seguro, mas ele também diz: Senhor, meus inimigos estão se levantando, o Senhor não vai fazer nada? E ele fala também do povo. Ele conclama o povo à adoração, ele conclama o povo ao arrependimento, à oração. Então, a solitude é um exercício, é uma prática espiritual que nos conduz a um encontro com Deus, aonde nós vamos abrir o nosso coração a Ele e onde nós teremos a possibilidade de identificar as doenças, as superficialidades da nossa vida. Eu acho que uma estratégia também muito interessante para que a gente avalie a nossa vida é um diário de oração. Diário mesmo, escrito. Você pode pegar um caderninho, faça isso nesse ano. Você pega um caderno e todo dia você escreve um parágrafo, para não ser muito longo, né? Escreva ali como você se sente, os seus pedidos a Deus, os motivos maiores de oração, e vá fazendo isso diariamente. E quando chegar lá em junho, julho, você pega o diário de oração e lê as primeiras páginas. Eu já tenho feito isso há algum tempo e muitas vezes é doloroso, irmãos, a gente vê que há 3 anos atrás eu orava por coisas que eu ainda continuo tendo dificuldades. Mas isso me indica que eu não tenho colocado energia, que eu não tenho feito diligentemente o papel de cuidar dessa área específica da minha vida. É claro que a gente vai ter muitos desafios durante a nossa vida, mas eu penso, e isso já ficou claro para mim, na minha experiência particular, eu espero que você possa identificar isso também, que algumas vezes as situações mudam, as pessoas mudam, mas os problemas que nós temos são os mesmos.
Isso significa que não é a situação, que não são as pessoas, que não é algo externo que precisa mudar, mas é o nosso coração, é a nossa vida. Então, em segundo lugar, a solitude, esse encontro com Deus, de derramar o nosso coração, é um mecanismo eficaz para a gente identificar se a nossa espiritualidade é saudável ou não. Uma terceira característica que vai demonstrar a nossa dificuldade ou a nossa doença espiritual é que pessoas que estão vivendo apenas na superfície não têm profundidade no relacionamento com Deus. São pessoas que fogem de se relacionar com Deus, de ter esse momento da solitude, mas são pessoas que gostam muito dos rituais, gostam muito de mostrar aquilo que estão fazendo, aquilo que estão vivendo. Então são pessoas que talvez não orem em casa, não orem sozinhos, mas ficam chateadas quando não são convidadas a orar no culto. São pessoas que não cantam um único louvor a Deus durante a semana, mas se não fazem parte de algum conjunto da igreja, se sentem mal. É alguém que não estuda a Bíblia, é alguém que não se dedica em crescer espiritualmente, mas quando não é convidado para dirigir uma reunião de oração, dar uma aula de escola dominical, fica triste. Eu não estou dizendo que sempre na nossa vida a gente vai ter um exímio lidar escondido, né? Uma labuta diária espiritual, e isso nos garante na hora que tiver com as outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma das características de uma espiritualidade doentia é se preocupar mais com o que os outros vão falar de nós do que com aquilo que Deus vai dizer. Essa pessoa ela tende a ser política, naquele sentido ruim da palavra. Ela vai ter amizades com quem interessa, ela vai estar em eventos que são interessantes. É mais ou menos como Saul levando as ovelhas para serem sacrificadas. Essas ovelhas vão dar um status, porque o despojo era realmente do rei que vencia. Mas Deus havia dito que não era para ter despojo nesse dia. Mas mesmo assim ele leva. Então, para demonstrar o seu poder, a sua habilidade, a sua capacidade, muitas vezes as pessoas usam dessa política. Então são amigas de fulano, frequentam a igreja do Beltrano, porque é uma igreja que tem mais pessoas influentes. E assim nós vamos identificando que existe um vírus bem mais mortal do que o corona na nossa vida espiritual, que é esse vírus da falta de autenticidade. E se tem uma coisa que vai gerar uma crise em nós, irmãos, é a falta de autenticidade. Se nós pregamos uma coisa e vivemos outra, se nós queremos ensinar para as pessoas determinados aspectos da vida cristã, mas nós não vivemos, isso gera uma crise, isso gera um desconforto muito grande. E isso é muito visto nas nossas famílias. Quando, por exemplo, na igreja nós nos apresentamos como um casal bem harmonioso, com filhos que se respeitam, mas em casa nós não somos isso. Isso gera uma crise, isso gera uma dificuldade em crescer espiritualmente em nós e nos nossos filhos. Por isso que muitas vezes a gente se surpreende com pessoas que simplesmente abandonam a igreja. Você fala, nossa, mas na igreja, quando estava junto com a gente, parecia tão firme e de repente fez isso. Não é que fez de uma hora para outra. Eu ia dizer uma construção, mas na verdade é uma desconstrução diária que vai acontecendo quando se deixa o cuidado das coisas de Deus e passa a se cuidar das coisas apenas da carne. E uma última característica é que alguém que está espiritualmente doente é alguém que vai tentar lutar ferozmente contra o fracasso, contra a aparência de não ser bem-sucedido. Então, quando acontece uma provação, acontece uma adversidade, um teste na vida, a pessoa ela se descabela, ela fica fora de si, ela começa
Antes ela culpava os outros, aí ela passa a culpar a Deus. Por que Deus não deu? Por que Deus não fez? Por que Deus deixou acontecer? E isso vai crescendo na pessoa. Então, enquanto Deus procurava tratar o coração de Saul e fazer dele um homem humilde, para que ele fosse instrumento de Deus para abençoar o povo, Saul se endurecia. Nós não vemos, irmãos, em nenhum momento do texto bíblico, Saul procurar a Samuel, que era um homem reconhecidamente de Deus, para que ele tivesse uma instrução, para que ele tivesse uma direção, uma aula, um amadurecimento. Só que quando Samuel morre, Saul vai lá, numa necromante, pedir para que o espírito de Samuel seja trazido de volta para pedir um conselho. Olha só o absurdo. Enquanto ele teve a chance, enquanto ele estava ali com um homem que o corrigia, e ele não gostava, né? Ele simplesmente fazia vistas grossas. No momento em que ele se vê apertado, aí sim ele quer procurar. Mas aí ele está procurando o lugar errado. Ele está procurando algo que vai desobedecer ainda mais a Deus. E não é por falta de instrução. Ele mesmo havia banido os necromantes do seu reino. Veja, quando a gente tem uma espiritualidade doentia, a gente avança sobre algumas barreiras, sobre alguns limites que são extremamente perigosos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão junto de nós. Então, irmãos, nós precisamos fazer um autoexame, nós precisamos de uma disciplina espiritual que pode ser a solitude, nós precisamos de um relacionamento pessoal e particular com Deus e nós precisamos identificar as nossas reações diante da provação, porque essas coisas são elementos que vão mostrar se nós estamos ou não seguindo a Deus, se a nossa espiritualidade é realmente sadia. E para a gente terminar, é importante a gente dizer que o Evangelho, ele é para gente pecadora. O Evangelho não é para gente perfeita. O Evangelho é para gente que está sendo trabalhado. Isso significa que a mensagem de hoje ela não tem que soar aos seus ouvidos dizendo que você tem que ser perfeito pela sua própria força. O que a mensagem de hoje tenta promover é um despertamento para que você diga: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não caminho como eu deveria. Irmãos da igreja, eu preciso de apoio. Eu tenho vivido uma vida só na aparência. Eu não sou, na minha interioridade, quando eu estou sozinho com Deus, eu não sou alguém que o conhece. Então, não é para que você se desespere ao ponto de dizer, bom, já que eu só tenho aparência mesmo de crente, então acabou a minha vida, eu não tenho mais o que fazer. Pelo contrário, né? É para que você se aproxime de Deus através do Evangelho, através da pessoa de Jesus Cristo e possa ser renovado, possa ser restaurado, possa continuar a caminhada de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Uma outra coisa é, como eu disse, o arrependimento é o primeiro passo para que a gente caminhe em direção a Deus. Então, aquelas coisas que nos irritam nos outros, aquelas coisas que nos irritam em nós mesmos, nas redes sociais, podem ser, irmãos, um instrumento muito grande para que a gente identifique onde nós estamos faltando. Se eu fico sempre com raiva de alguém que eu vejo que está conquistando coisas, será que é porque eu sou muito justo e sei que a pessoa não está adquirindo aqueles bens ali com honestidade, ou porque eu queria ter esses bens e não consegui? Nós precisamos, de modo bem simples, entender que para termos uma vida espiritual sadia, nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus e utilizar os instrumentos dele que apontam as nossas falhas e não fugir mais dessas falhas. Se você quer virar a página da sua vida, você precisa encarar de frente quem você é, quem Deus quer que você seja e entender que Ele mesmo é que está formando esse caráter santo em você.
Eu espero que você possa refletir sobre o que nós falamos aqui, que você possa responder a pergunta do início. Você tem uma vida espiritual saudável? Como anda a sua vida espiritual? E que, se a resposta não for sim, eu tenho caminhado uma vida espiritual de crescimento, de maturidade, eu me vejo crescendo espiritualmente, que você possa buscar a ajuda de Deus nesse momento. Que Deus te abençoe e que você possa refletir e ser edificado pelo Senhor através dessa mensagem. Que Deus te abençoe.